E aí, gurizada, beleza? Voltamos aqui com a segunda parte da aula de hidrosfera. Nossa, deu uma tropeçada aqui, quase derrubei tudo. Tremeu tudo aí. Mas olha só, chegamos aí com a segunda parte da aula de hidrosfera, né? Falando agora mais especificadamente sobre bacias hidrográficas e as principais bacias brasileiras, beleza? A gente já falou um pouquinho aí de rios também na introdução à hidrosfera lá, alguns nomes que vocês já viram, né? Mas a aula de agora é específica sobre bacias hidrográficas, ok? Então aqui em cima aqui, ó, vocês vão ver aqui que tem o conceito de bacia hidrográfica, né? Que é uma área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Isso aqui é a base da bacia hidrográfica, ou seja, quando a gente fala bacia hidrográfica, a gente não está falando de um rio em si. Tem um rio principal, sim, que geralmente é o maior, depois de juntarem todos os seus afluentes, né? Conforme vai chegando um afluente, um outro afluente, o rio vai ganhando mais águas, vai ficando maior, e ele vai ficando mais imponente, ele vai ficando mais famoso pelo seu tamanho, e obviamente, geralmente, o nome da bacia hidrográfica tem o nome desse rio maior. Tá? Vou explicar isso melhor. Por exemplo, o rio Araranguá. O rio Araranguá, ele não tem o nome de rio Araranguá desde a sua nascente. Ele nasce no pé da Serra Geral, né, ali por Timbé do Sul, Jacinto Machado naquela região, não sei especificadamente agora dizer em qual lugar que ele nasce, mas ele nasce com outros nomes, Rio Pinheirinho, depois transforma-se em último rio, Rio Itopava e assim por diante. E vai, conforme ele vai passando, vai juntando um afluente ou outro, ele vai trocando o seu nome, né, de acordo com a região, a cidade que ele passa, ele tem um nome diferente. Mas quando ele chega na cidade de Araranguá, com o nome de Rio Itopava, e quando esse Rio Itopava encontra o Rio Mãe Luzia, né, quando esses dois rios se encontram na cidade de Araranguá, ele passa a se chamar a partir daí de Rio Araranguá. Então, na verdade, a bacia do rio Araranguá, ele não é só o rio Araranguá em si. Tem um nome, tem esse nome, porque é o rio maior, é o rio principal. Mas a bacia hidrográfica do rio Araranguá são todos esses rios que, desde lá da sua nascente até seus outros afluentes, né, pertencem a essa mesma bacia hidrográfica do rio Araranguá. Tá? Vou mostrar aqui a próxima imagem para vocês entenderem melhor. Ó, imagina, eu vou com o mouse, acompanha aqui, minha cabeça está um pouco na frente aqui, mas acompanha com o mouse. Tá vendo essa parte final aqui, ó? Imagina que essa parte final aqui, ó, só essa parte final seja o rio Araranguá. Entendeu? Daqui para cima tem outro nome, daqui para cima tem outro nome, e assim por diante. Esse rio tem outro nome, esse rio aqui tem outro nome. São os afluentes. Conforme esses afluentes vão se encontrando um com o outro, o rio vai ganhando mais águas e vai ficando cada vez maior, beleza? Certo? Então assim, ó, a bacia hidrográfica, ela não é só os rios em si, ela comporta toda a bacia de drenagem, ou seja, tudo que chove nessas terras aqui vai correr para algum lugar, pela força da gravidade, para um lugar mais baixo. E o lugar mais baixo das terras geralmente é onde estão os rios, os corpos aquosos, certo? Mas existem também formas da água penetrar no solo, obviamente, que a gente tem um lençol freático, e a interligação desses lençóis freáticos também está interligado com algum rio. Então tudo isso faz parte de uma bacia hidrográfica. Então sempre que eu falo em bacia hidrográfica, eu não estou falando só do rio em si, lembra disso. Eu estou falando de toda a área de drenagem. Então quando chove, quando tem alguma situação, como mostra essa figura aqui, ó, né, as águas vão correr para o mesmo lugar. Por que as águas vão correr para o mesmo lugar? Por causa dos lugares chamado interflúvio, né? A palavra flúvio, fluvial, lembra rio. Né? Transporte fluvial, transporte pelo rio. O que é pluvial com P? Pluvial é chuva. Tá? Então cuidado para não fazer essa confusão. Sempre que eu falo fluvial, eu estou falando de rio. E o que é o interflúvio? É a divisão, né? São os divisores de águas. O que é um lugar que divide as águas? Um lugar mais alto. Um lugar mais alto vai fazer que o que chove desse lado, a água vai correr para esse lado, né? Pela força da gravidade, a água não vai subir para o outro lado. E o que chove desse lado vai correr para o outro lado. É o que acontece aqui na figura aqui, ó. Você tem um interflúvio lá, ó. Acompanha lá o mouse, ó. Né? O que chove desse lado aqui vai correr para esse lado, não vai se misturar com as águas daqui. A mesma coisa acontece com essa região bem aqui em cima de mim aqui, ó. Aqui tem uma parte um pouco mais baixa que a linha amarela. É como se a linha amarela fosse a parte mais alta. Né? Então aqui é um divisor de águas, beleza? Então aqui eu tenho uma parte mais alta e do outro lado eu tenho uma parte mais alta. Essa parte mais baixa aqui no meio eu tenho então uma bacia hidrográfica. E é sobre isso que a gente vai falar
mais adiante, né, sobre as principais bacias brasileiras. Então eu aproveito essa próxima imagem aqui para explicar para vocês uma coisa interessante. Aqui a gente tem um rio bem encaixado. Como é que a gente fala que é um rio bem encaixado? É que ele tem as águas com as correntezas muito fortes, justamente porque a gente está vendo nessa imagem aqui que é um terreno muito inclinado, né? Quanto mais inclinado o terreno, mais velozes vão ser as suas águas. Então maior poder de erosão, né? Um rio com correntezas mais fortes, capaz de provocar mais estragos, digamos assim, né? Nesse sentido, ok? Eu vou voltar à imagem anterior para voltar uma explicação aqui, ó. Essa imagem anterior, ela explica para nós as diferentes tipos de bacias hidrográficas que a gente vai ver mais adiante, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que no Brasil existem 5 bacias hidrográficas gigantescas, certo? Grandes, né? De proporções continentais, digamos assim, com mais de 5, 6, 4 mil quilômetros de extensão, ok? Enquanto, por exemplo, a bacia que eu estava dando exemplo para vocês até agora, a bacia do Rio Aranguá, é uma bacia que tem 70, 80, 90 quilômetros de extensão. E assim como a bacia do Rio Aranguá, existem milhares de outras bacias no Brasil com essa extensão um pouco maior, um pouco menor. Por quê? Porque o interflúvio delas é muito pequeno, ou seja, elas já estão muito próximas ao litoral. Então elas nascem próximo à serra e já desembocam no mar. Daqui da serra até no mar, dependendo da região aí do Brasil, 60, 70, 100, 200 quilômetros, até um pouco mais. Mas são inúmeras pequenas bacias, certo? Então, por exemplo, quando eu comparar, digamos, vou usar o exemplo de novo, a bacia do Rio Aranguá. A bacia do Rio Aranguá, vou chutar aqui que tem uns 80, 90 quilômetros de extensão, não deve ser muito maior do que isso também. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas tem mais de 6 mil quilômetros de extensão, ou seja, é muito maior, recebe uma atenção muito mais especial, entendeu? Então por isso que a gente vai falar das principais bacias hidrográficas brasileiras, mas não vai se ater tanto às pequenas, que são milhares de pequenas bacias, ok? Aqui a gente tem um exemplo do que as intervenções humanas podem vir a causar como consequências, né, na questão da impermeabilização do solo, né, na questão das bacias hidrográficas em si, porque, enfim, se a bacia hidrográfica ela complementa toda a região de drenagem, aonde eu atrapalho essa drenagem, eu atrapalho a bacia. Certo? E esse atrapalho acaba se voltando contra o próprio ser humano, como é o caso das enchentes, né? Toda vez que eu coloco um asfalto, toda vez que eu coloco um concreto, toda vez que eu coloco uma lona, né? Tem gente que às vezes vai lá na calçada de casa, onde tinha uma grama, não quer mais se incomodar com grama, vai lá e coloca pedrinha, daí começa a nascer mato no meio das pedrinhas, o que ela faz? Ela vai e coloca lona. Se todas as pessoas fizerem isso na cidade, juntando mais com asfalto, juntando mais com concreto, com todas as outras questões que impermeabilizam o solo, o que acontece com as águas das chuvas? Elas não conseguem penetrar no solo, elas vão acabar escoando pela superfície. Então aqui embaixo, eu vou até sair um pouquinho aqui da frente de vocês, ó, olha aqui, ó, vou passar o mouse aqui para vocês, ó, né? Conforme mais eu vou concretando esse chão, mais eu vou colocando formas de impermeabilizar ele, mais a água vai escoando pela superfície, ou seja, mais chances eu tenho de provocar as enchentes, certo? Esse é um assunto bem fácil de entender, bem fácil de compreender, né? Conforme tu impermeabiliza o solo, as águas não conseguem penetrar e aí sim vai escoar pela superfície e nós vamos ter os problemas, especialmente das enchentes, que tem como consequência a poluição, a contaminação das águas e assim por diante, né? Até porque nas cidades a gente sabe que a gente, além do problema da impermeabilização, a gente tem o problema do lixo, né? E outras situações aí, animais, né? Fezes, urina de rato, né? A famosa leptopirose, né? A urina de rato aí que pode provocar esse problema, beleza? Questão fácil. Então agora sim a gente começa a falar das principais bacias brasileiras. Vocês estão vendo aqui nesse mapa aqui do meu lado, eu vou chegar um pouquinho mais pro lado aqui, acho que é aqui, um pouquinho mais pro lado aqui, ó, para vocês perceberem as principais bacias aqui, ó. A gente vai falar da bacia amazônica, a gente vai falar da bacia do São Francisco, a gente vai falar da bacia Araguaia-Tocantins, a gente vai falar da bacia do Paraguai e a bacia Platina. Na verdade, a bacia do Paraguai e a bacia Platina é praticamente a mesma bacia, já vou explicar o porquê, tá? Ah, professor, mas tem um monte de bacias aqui, ó, bacia Atlântico-Nordeste, bacia do Parnaíba, bacia do Nordeste. Na verdade, essas bacias aqui são compostas por inúmeras pequenas bacias. Vou dar o exemplo aqui da bacia do Atlântico Sul. Estão vendo aqui embaixo, aqui onde está circulando o mouse aqui, ó?
tá? A bacia do Atlântico Sul tem a bacia do rio Mampituba, a bacia do rio Araranguá, a bacia do rio Tubarão, a bacia do rio Cubatão, a bacia do rio da Madre, ou seja, são inúmeras pequenas bacias, umas próximas das outras, tem os interflúvios entre elas, mas elas estão muito próximas e muito pequenas. Agora, quando eu vou para a bacia amazônica, olha o tamanho dessa bacia, e essa bacia é uma só. Certo? É uma bacia só. São mais de 14 mil afluentes que são interligados através de uma única rede hidrográfica, né? Uma única rede de rios aí, que tem como rio principal o rio Amazonas. Por isso recebe o nome Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas. Beleza? Vamos passar agora para ver cada uma delas, né? Como eu falei para vocês, olha o tamanho da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? E isso aqui que vocês estão vendo é só dentro do território brasileiro. Então, todos esses pequenos rios que aparecem aqui, ó, são os rios que têm um pouco mais de destaque. Ah, professor, mas tu falou 14 mil rios. Sim, são 14 mil rios. Mas aqui vão aparecer só os maiores. Dentre os mais famosos, a gente tem aqui, ó, olha aqui, ó, Rio Negro. E aí vocês já estão completando a frase, né? E os Solimões? Tá aqui, ó. Rio Negro e Rio Solimões. Por que só esse aqui está em vermelho? Porque esse é considerado o rio principal, certo? É através desse que a gente vai saber qual que é a nascente do rio Amazonas. Só que a nascente do rio Amazonas não está dentro do Brasil. Então eu continuo aqui na imagem que está aqui em cima de mim, ó, olha aqui, ó, é o Rio Negro, aí ele passa a se chamar Rio Maranon, Rio Iquito, Rio Borja, vai tendo nomes diferentes, como eu falei para vocês, e ele nasce aqui, ó, bem aqui, ó. Então, é um rio extremamente extenso, aliás, já faz uns 15, 20 anos que ele já é considerado o maior rio do mundo em extensão também. Por muito tempo o rio Nilo foi considerado, mas com as descobertas, com os avanços de pesquisa, né, desbravamento de terras e assim por diante, com auxílio de GPS, imagem de satélite, tudo isso fez concluir que o rio Amazonas, além de ser o rio com maior quantidade de água do mundo, além de ser o rio mais largo do mundo também, em alguns pontos com mais de 50 quilômetros de largura, tá? Ele também é o rio mais comprido do mundo, ok? Então essa é a imagem típica que vocês podem ter da bacia amazônica, né? Basicamente uma área muito inundável, né? Eu tenho o Planalto Central brasileiro de um lado e o Planalto das Guianas do outro. Entre esses dois planaltos eu tenho aí 3, 4, 5 mil quilômetros de quase uma bacia mesmo, né? Ou seja, tem uma área mais alta de um lado, uma área mais alta do outro. Entre essas duas áreas são 3, 4, 5 mil quilômetros de distância entre uma e outra. E aqui no meio então forma uma bacia gigantesca, que é justamente a bacia do Rio Amazonas. O maior rio do mundo, né, 6.900 quilômetros de distância aproximadamente. Totalmente navegável, porque ele não encontra muitos planaltos no seu caminho, então não tem cachoeiras, não tem muito, né? Aliás, o principal meio de locomoção nessa região é transporte fluvial, como eu já falei para vocês, né? Transporte pelo rio, certo? E como eu falei para vocês, ó, de um lado tem o Planalto, do outro tem o Planalto Central, Planalto das Guianas. No meio está a bacia amazônica. Como aqui eu tenho Planalto, aqui eu tenho cachoeiras. Como aqui eu tenho Planalto, aqui eu tenho cachoeiras, são nas bordas. E onde eu tenho cachoeira, eu tenho, né, um rio muito encaixado, como eu mostrei na imagem anterior, é um lugar muito propício para se instalar o quê? Hidrelétrica. Então é um grande potencial, aliás, é dito como o maior potencial hidrelétrico do mundo também a bacia amazônica. Beleza? Mas esse potencial não é muito utilizado por causa da logística, né, o local de difícil acesso. Essa é uma imagem muito comum que a gente encontra, né, que é muito famosa, que é o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, né, cada um percorre um caminho um pouco diferente, vem com temperatura, densidade, algumas características físicas diferentes, um vem com mais sedimento em suspensão, que vem mais por águas mais barrentas, o outro vem com um chão mais pedregoso, digamos assim, então faz com que essas águas se encontrem. E nesse primeiro encontro delas, elas não se misturam muito. Depois de percorrer aí algumas curvinhas, aí sim as águas se misturam e fica uma cor só. Mas aqui nessa região, justamente onde fica a cidade de Manaus, é aqui, ó. Aqui é a cidade de Manaus. Então, aquilo que eu falei para vocês, esse é o Rio Negro, esse é o Rio Solimões, né? A dupla sertaneja, ó, na sola da bota e na palma da mão. Certo? Mas, enfim... Aqui onde eles se encontram, aqui é a cidade de Manaus. E é a partir daqui, ó, eu tô olhando aqui, eu tenho que ficar olhando para o PowerPoint e olhar para a câmera de vez em quando, né? Mas olha aqui, ó, a partir daqui é que começa a se chamar Rio Amazonas. Mas toda bacia hidrográfica é isso que acontece. Geralmente tem o nome do rio principal.
Beleza? Uma coisa muito interessante que acontecia, né? Vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter visto aquele videozinho do Richard, né? Só botar Richard Pororoca, vocês vão rir um monte aí no YouTube, que é o videozinho que ele tenta fazer, né? Só que ele não acontece no Rio Amazonas em si, ele acontece no Rio Araguari, que é um riozinho que tem aqui do lado aqui, ó. Tá vendo esse riozinho aqui do lado aqui, ó? Ó, olha lá em cima, lá no canto lá, ó. Não é? Essa daqui é a bacia do Rio Amazonas, é a foz do Rio Amazonas. Aliás, lembra que eu falei para vocês? É uma foz deltaica, é uma foz que tem ilhas na sua saída. Se não tivesse ilhas, era uma foz de estuário, então é uma foz deltaica, tá? Esse riozinho que tem aqui, como ele era muito estreitinho e facilitava muito a entrada das ondas marinhas, as ondas marinhas conseguiam seguir um longo caminho dentro do leito do rio. Né? Então isso aí era a famosa pororoca, era onda, aliás a pororoca nos termos indígenas dele, se eu não me engano quer dizer onda de rio, né? Então muitos surfistas iam nessa região para surfar essa onda. Ela não é uma onda assim, digamos, muito alta, mas ela é uma onda muito poderosa porque ela durava muito tempo. Se eu não me engano, até mesmo o próprio recorde de surfar a mesma onda passam dos 20 minutos. Imagina, surfar a mesma onda por mais de 20 minutos. Chega até a ser meio entediante às vezes, né? Mas 20 minutos surfando a mesma onda é tempo pra caramba. Por que eu falo para vocês que isso não acontece mais? É porque a interferência humana, aí vem uma questão ambiental, né? De novo um tema transversal que a gente sempre tem na geografia falando sobre meio ambiente, né? A criação de búfalos, que é muito famosa nessa região, certo? Inclusive aqui vocês têm a ilha de Marajó, aqui, né? A maior ilha do Brasil, certo? A ilha de Marajó, e é onde tem a criação de búfalos muito grande. Essa criação também se estende por essa região. Os búfalos estão pisoteando as margens do rio, o rio assoreou, ou seja, as margens caíram, né, as margens esbarrancaram, a erosão lateral ocorreu e esse sedimento preencheu o fundo e fez com que o rio não tivesse as mesmas características que tinha antes. Então essa pororoca aí faz algo em torno de 10 a mais de 15 anos talvez que ela não acontece mais, né? Era um fenômeno muito famoso no mundo inteiro, certo? Mas a partir da interferência humana, porque o búfalo está ali não por vontade própria, mas pelas criações que os homens colocaram ali, né? E tal, para atender seus interesses econômicos. E aí esse fenômeno ele não acontece mais, beleza? Próxima bacia hidrográfica, a gente tem a bacia do Araguaia e Tocantins. Aqui a gente já tem uma diferença daquilo que a gente se acostumou, certo? Por quê? Porque a gente tem uma bacia hidrográfica com o nome de dois rios. É porque os dois rios são tão famosos, olha lá no canto lá, ó. Rio Araguaia vem por aqui e Rio Tocantins vem por aqui. Aí os dois se juntam aqui, ó. Né? Quando os dois se juntam aqui, passa a se chamar, na verdade não passa a se chamar, continua se chamando só Rio Tocantins. Né? Mas como o Rio Araguaia é muito famoso na região, eles preferem chamar com esse nome, Bacia Araguaia-Tocantins. Os dois rios são muito semelhantes, é uma região que tem muita criação de gado, é uma região que mais aqui nessa região mais próxima, no final aqui no Pará, aqui, ó, tem a usina de Tucuruí, que eu já vou falar nela, que é muito famosa por alimentar as grandes explorações de minérios que a gente tem aqui, né, nessa região aqui, muito minério de ferro, muito minério de alumínio, bauxita e tal, precisa de muita energia elétrica para mexer com esses minérios e tal, e aí essa usina foi criada com essa principal intenção. Né? Um fenômeno interessante, eu vou sair da frente de vocês agora, né, problemas com assoreamento, aquilo que eu falei agora há pouco, né, as margens começam a esbarrancar muito, né, a criação de gado, essa região é muito famosa pelas criações de gado, então começa a criar esse problema aqui chamado de assoreamento, é quando as margens começam a desbarrancar, porque a mata ciliar, que é aquela vegetação que vai nas margens do rio, ajuda a segurar o solo, suas raízes ajudam a segurar o solo, né, conforme tu tira elas, esse solo fica solto, a água vem e escorre, e esse solo então vai preencher o fundo do rio e vai provocar esse problema chamado de assoreamento, né? E aí isso aí vai acabar dificultando o que, por exemplo? Vai facilitar a inundação e vai dificultar também a navegação, né? Vai complicar a navegação porque o rio vai ficar bem mais raso, digamos assim, beleza? Aqui eu tenho uma curiosidade para vocês, não sei se é uma coisa muito curiosa, mas o Brasil tem a maior ilha fluvial do mundo, certo? Que é essa daqui, ó. Olha lá no cantinho lá, ó. Ilha do Bananal. Ela tá aqui, ó. Tem um rio de um lado, um rio do outro, então formou uma ilha. E essa aqui é a maior ilha fluvial do mundo. É isso, só isso, tá? Ou a gente pode dizer assim, é a maior ilha fluvial do mundo. Né? Mas é só isso. É uma curiosidade. Beleza? Como eu falei pra vocês, olha só, o tio conseguiu colocar um gifzinho no PowerPoint, ó.
mostrando para vocês a situação de rios que são navegáveis. Ah, vou fazer uma represa, mas se eu fizer uma represa, os barcos não conseguem mais passar. Conseguem sim, tá? Porque a gente tem um sistema de comportas, sistema de eclusas, conforme está aqui em cima, como é que ele funciona, ó. Né? Tem as válvulas aqui, vem o barquinho, vamos esperar voltar, vai barquinho, volta barquinho, ó, o barquinho vai vir aqui de baixo, aqui, ó, vai esvaziar a água, entrou o barquinho, fechou a comporta, enche de água, eleva o barco até na altura do rio, abre a comporta, segue viagem. E se for ao contrário, acontece a mesma coisa, vaza essa água, entendeu? Funciona como um elevador, né? Um sistema aí que funciona no sistema de travessia do canal do Panamá, funciona assim também, tem vários lugares do mundo que existe esse sistema, tá? Ele é bem interessante. E isso que vocês estão vendo aqui é um pedaço da obra, né? Essa obra foi inaugurada em 2010, 2011, 2012, por aí, certo? É uma obra muito grande porque facilitou muito, porque como eu falei para vocês, é uma região que tem exploração de minério, é uma região que tem muita questão do gado, né? Também tem muita plantação de grãos, especialmente soja. Então o escoamento da produção, ele é feito com muita parte dele por transporte fluvial, por grandes embarcações. Então esse sistema de eclusas aqui, ó, facilita bastante o transporte. E é também na bacia Araguaia-Tocantins que a gente tem a terceira maior hidrelétrica do mundo, que é a terceira maior do Brasil, desculpa, que é a usina de Tucuruí, né? A segunda maior é a de Belo Monte, que fica na bacia do Rio Amazonas, um dos rios do Rio Amazonas, que é o rio Madeira, né? Que fica lá no Rio Amazonas, é a segunda. A primeira a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Acho que vocês já sabem qual que eu vou falar, beleza? A gente também tem a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, né, que nasce aqui em Minas Gerais e percorre um longo trecho dentro do sertão nordestino. Aqui em Minas Gerais, essa parte norte já é sertão, né, já é uma parte aqui de secas, né, que sofre muito com as secas e tal. Por isso que ele tem esse apelido de Nilo brasileiro. Ó. O Rio São Francisco tem um apelido de Nilo brasileiro. Além de ele ser muito extenso, como o Rio Nilo também é, né, ele também passa por uma área muito seca, assim como o Rio Nilo também passa. Então, por isso que ele tem esse apelido de Nilo brasileiro. Também tem um apelido de Velho Chico, né, um apelido carinhoso aí para o rio, certo? Pelas suas águas calmas, né, assemelhando aí a uma pessoa com mais idade, né, e Chico, que vem de Francisco, então Velho Chico. Ou então também Rio dos Currais, porque ele passa numa região onde tem muita criação de gado, vem muito dos currais, né? A questão do gado aí envolvendo esse nome aí, beleza? Então, gente, o Rio São Francisco, ele é muito rico em paisagens, especialmente no seu início, na parte mais em Minas Gerais, que passa por dentro da Bahia, né? Onde suas águas provocaram grandes erosões, né? Ou seja, isso aqui é um buraco aqui criado, uma vossoroca, digamos assim, em outras palavras, um termo mais correto aí, um canyon e assim por diante, assim como os canyons também podem se formar dessa maneira, certo? Através da erosão aqui, o rio de tanto passar que ele foi provocando e criou essas paisagens muito bonitas que são do Rio São Francisco, beleza? O Rio São Francisco a gente também tem várias hidrelétricas, né, já que ele é o maior rio que passa pela região nordestina, então se aproveita vários lugares para se fazer, para se gerar energia elétrica. Então, até o lugar mais famoso que tem no Rio São Francisco é o da hidrelétrica de Sobradinho, que é essa que aparece aqui na imagem aqui em cima para vocês, que é onde a gente tem o maior lago, olha essa bonita, vamos falar de novo, né? É o maior lago artificial do mundo, né? Que pode ser obviamente visto até da Lua. Certo? Não é só a muralha da China que dá para ver da Lua, não. O Lago de São Francisco, que é uma obra humana também, né? A água, tudo bem, mas ali só existe aquele lago porque o homem represou. Então, é uma obra que também daria para ver da Lua, né? Então, aqui é a usina de de Sobradinho, e existem outras, Xingó, Paulo Afonso e assim por diante, tá? Ao longo do seu caminho. E uma coisa bem importante, acho que vocês viram até que teve uma inauguração esses dias aí dessa obra, de mais um trecho, né? 95, 96% concluída, né? Das transposições das águas do Rio São Francisco. Não se assustem que não parece que é muita coisa e tal, mas é 1% das águas do Rio São Francisco que estão pegando um caminho diferente daquilo que o rio seguia normalmente. Para quê? Para ajudar as pessoas com um problema de seca, né? Com um problema de falta de água e tal para as suas plantações, porque a terra no sertão nordestino ela é fértil. Ela é muito fértil, o solo de Massapê é muito fértil, tanto é que é o mesmo solo que tem no litoral, certo? Só que no litoral do Nordeste chove normalmente, assim, tem até chuvas abundantes, e é onde tem a zona da cana-de-açúcar, né, que planta muita cana, então o solo é muito fértil. No interior do Nordeste, a única coisa que falta é água, é chuva, né? Porque tem o Planalto, a Borborema, que não deixa as nuvens de chuva chegar. Então, uma das maneiras de artificialmente o homem resolver esse problema é irrigar,
Só que para irrigar eu tenho que ter água por perto. E a forma de trazer essa água mais para perto, para essas regiões mais secas, é desviar 1% das águas do Rio São Francisco, como vocês veem aqui, ó, nesses riscos vermelhos, né, o traçado, né, feito por retificação de canal, né? Ou seja, o canal é todo artificial. Tem alguns lugares, eu vou sair aqui da frente, que está atrás de mim, ó, bombeamento para lugares mais altos, né? Porque, enfim, é todo um planejamento artificial, então tem lugares que eu vou ter que subir o nível, então eu vou ter que bombear essa água de forma mecânica para um lugar mais alto para ela seguir o seu caminho e assim ajudar um pouco a resolver esse problema da seca. Beleza? Aliás, essa é uma das maiores obras que o Brasil já realizou e ainda está realizando, tá? Mais caras também, obviamente. Beleza? E aí, a gente agora vai para a bacia platina. Presta atenção nesse termo que está bem aqui em cima de mim, ó. Bacia platina. A bacia platina, ela é composta por 3 grandes rios que nascem no Brasil, mas que depois vão se encontrar, os 3, fora do Brasil. Tá? Vamos ver se vocês compreenderam aí, ó. São 3 grandes rios que nascem no Brasil, de forma separada, um do outro. Eles não têm interligação entre eles aqui no Brasil. Mas quando chega lá no Paraguai, quando chega lá no Uruguai, esses 3 rios se encontram e formam um rio só. Beleza? O primeiro desses rios, muito famoso, é o Rio Paraná. Por que eu chamo o Rio Paraná de muito famoso? Especialmente por causa dessa hidrelétrica que está aqui do ladinho aqui, ó. A hidrelétrica de Itaipu, que é dita por muitos ainda como a que mais produz energia elétrica ao longo de um ano no mundo, né? Porque a usina que tem na China, a usina de Três Gargantas, ela gera mais energia que a Itaipu, mas num período do ano que é quando tem o degelo da cadeia de montanha do Himalaia. Mas se a gente pegar toda a energia produzida ao longo de um ano, a Itaipu produz mais. Tá? Então, acho que agora vocês entenderam o porquê que tem essa briga entre os dois, né? Então a gente que é brasileiro vai dizer, né? A nossa é maior, a nossa produz mais, ok? Beleza. Outro rio que tem aqui também, que é muito famoso da Bacia Platina, continua o nomezinho aqui, ó, Bacia Platina, né? É o rio Paraguai, né? O rio responsável por inundar o Pantanal, certo? Aqui as ramificações, né, diversos milhares de rios aqui interligados com o rio principal, que é o rio Paraguai, né, que é o grande responsável pelas inundações na região pantaneira, ok? Que comumente quando tem a época das chuvas, né, porque no centro-oeste brasileiro eu tenho 2 estações, uma mais seca e outra mais úmida, um período que chove mais e outro período que quase não chove, e justamente no período que chove mais, essa região ela é muito inundada, porque ela é uma bacia, essa parte aqui por fora, aqui assim, ó, é tudo mais alto, é um relevo mais elevado, então tudo que chove no relevo mais elevado também vai correr para essa parte mais baixa e vai inundar mais facilmente, né? E no Rio Paraguai, assim como também lá no Rio Araguaia também tinha essa situação, são rios que nessa região em centro-oeste brasileiro tem o problema da piranha, né? É um problema para o ser humano, ela existe naturalmente, né? Mas como tem muita criação de gado e tal, tem esse problema aí, e aí se você chegar lá no YouTube lá e colocar piranha, Araguaia, o rio, né? Quando eles têm que fazer a travessia da boiada, tem que matar um boi mais velho para chamar a atenção das piranhas, para as piranhas atacar sempre em cardume e conseguir fazer a travessia por um outro lugar. Tem umas histórias bem bacanas aí, né? História de boiadeiro aí que conta sobre essa situação, tá? E um terceiro rio é o rio Uruguai, que apesar do nome, nasce no Brasil também, aliás, nasce em Santa Catarina, né? Começa com o nome de Rio Canoas e tal. Aí tem uns afluentes aqui que são famosos, ó, Rio do Peixe, Rio Chapecó e assim por diante, que se encontram aqui e formam aqui, ó, o rio Uruguai, né? E dentro do Rio Uruguai tem várias usinas hidrelétricas e tal, mas tem uma coisa que chama muita atenção, eu vou sair aqui da frente de vocês de novo, chama a atenção desse lugar aqui, ó, inclusive, essa daqui, ó, não sei se vocês estão percebendo bem na imagem, isso aqui é uma cachoeira, uma cascata, é a maior cascata longitudinal do mundo, certo? Desse lado aqui é a Argentina e desse lado aqui é o Brasil, aqui é o Parque do Turvo, fica bem no oeste do Rio Grande do Sul, fica bem nessa região aqui, ó. Tá? Bem nessa região aqui que eu estou mostrando é onde fica esse lugar aqui. Essa cascata ela tem 1 quilômetro de largura, certo? Dá para ir bem pertinho dela, dá para ir bem na frente dela e só dá para ver ela nos sábados e nos domingos, tá? Porque é quando a usina hidrelétrica prende um pouco as águas para gerar mais energia e aí vem menos água e aí essa parte aqui fica descoberta onde vocês conseguem ir, né? Dá para ir ali e tal e ver. É um lugar fantástico de se visitar, beleza? Certo? E aí, como eu falei para vocês, todos esses rios, olha aqui, ó. O rio, ó, acompanha comigo no mouse aqui, ó. Lá no cantão lá, ó. Rio Paraná, tá aqui, ó, bacia do Rio Paraná. Depois a gente falou bacia do Paraguai, tá aqui, ó, bacia do Paraguai. E a gente falou bacia do Uruguai. Olha só como os 3 rios se encontram aqui, ó.
além de outros, né? Mas esses são os 3 que passam pelo Brasil, ó. Bacia Platina é a junção das bacias do rio Paraná, Paraguai e Uruguai. E aí forma a Bacia da Plata. Platina o tempo todo, né? O tempo todo platina, plata. Plata em espanhol é prata, porque é onde os espanhóis, os descobridores e tal, né? Teve toda uma época de conflito aqui nessa região por causa da prata, né? E onde era o acesso para conseguir chegar no Paraguai, né? Inclusive a Guerra do Paraguai tem muito a ver com esse acesso aqui, certo? Então por isso que tem esse nome. Beleza, gente? Então basicamente é isso. E eu vou terminar essa aula de hoje, já que vocês pediram muito. Professor, por que não colocou mais piadinha no final? Então eu vou perguntar para vocês. Que feriado é esse aí? Quarta-feira de cinza. Quarta, freira, cinza. Tchau. Tá? Não esquece de fazer o exercício depois no cigarro, tá, gente? Libero pra vocês na semana que vem.